Um abraço para você que nos acompanha na Web TV Undime Bahia. Estamos chegando ao último dia de cobertura neste encontro mais que especial aqui em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, fortalecendo as políticas de educação do campo. Mais uma que colabora também com esse fortalecimento dessas políticas, vem de lá de Minas Gerais, está na UFTM, professora Eliane Nascimento, e fala com muita propriedade com relação a essa necessidade eminente, sobretudo à luz do novo Plano Nacional de Educação. Estamos aí vivendo, é claro que o plano anterior já preconizava a educação do campo, mas esse de forma muito mais enfática, né? Um objetivo novo, muito claro, inclusive a participação da necessidade de fortalecer essa política pública. Professor, um abraço. Isso, abraço para todos os nossos colegas ouvintes que estão nos acompanhando pelos canais virtuais e também presencialmente. O Forma Campo é essa potência, como você disse, então vindo de Minas Gerais, da Uberaba, o UFTM, trazendo, né, essas discussões, compartilhando aqui o que a gente está aprendendo lá, que a gente pode trocar com os territórios na Bahia. Então o Forma Campo também está lá, né, porque eu sou formadora do Forma Campo, tenho ido para lá com essa experiência a respeito dos territórios baianos e nós, na verdade, fazemos esse intercâmbio. É um evento internacional. Então o Forma Campo, mais uma vez, fortalece o programa que né, a grandiosidade que é de estar em tantos lugares na Bahia e também em Minas Gerais. Então a gente, na verdade, faz uma troca de conhecimentos, enriquece, né, as nossas pesquisas, mas com certeza contribui muito por lá também. Eu perguntei agora há pouco a professora Niltânia, que é da UNEB aqui na Bahia, e perguntei o seguinte: o que seria desses que estão lá na ponta, que têm direitos negados historicamente, se não fosse o Forma Campo e o envolvimento desses profissionais tantos, que também conversando com a professora Arlete, que precisa de militância. A militância tem que estar presente, sem militância nada acontece, né? Exatamente, e esse é o nosso papel, né? Enquanto cidadão, enquanto militante, enquanto defensor das políticas públicas, estar em todos os lugares, levando esse conhecimento, trazendo essas novas discussões e reivindicando a implementação dessas políticas públicas. Então o Forma Campo é isso, é a luta pela implementação das políticas públicas, a defesa do direito daqueles que não sabem que têm direito. Então nós estamos aqui para reivindicar, para fortalecer essa luta. Como é que você faz uma relação de Bahia com Minas Gerais? São dois estados gigantes, né, imensos do ponto de vista da quantidade de municípios, territorial também. As políticas públicas são semelhantes? Eu digo, você tem uma orientação aqui nacional, é claro, mas como é que é a aplicação dessas políticas lá na ponta? Também sofrem algumas mazelas em alguns casos, como na Bahia, em outros casos tem avançado também. Faz essa reflexão, por favor. Então, Minas Gerais é tão diverso quanto Bahia, é tão grande quanto, né? São os dois maiores, né? Minas e depois Bahia, assim, quarto e quinto, na verdade. Então, Minas Gerais sofre das mesmas mazelas que Bahia sofre. Por exemplo, eu estudo a PIEC, que é Inovação em Tecnologia Educacional, sim, e lá em Uberaba, a zona rural é minúscula, porque o latifúndio se apropriou do espaço, né? Tem a questão da mineração, que também é muito grave, mas nós vemos sim os povos do campo sem acesso aos seus direitos. Inclusive a PIEC, as escolas do campo, são pouco inacessíveis pelos campesinos, pelos moradores, pelos povos indígenas, que lá também nós encontramos, né? Então, são dificuldades que a gente vê perpassando por toda a Minas Gerais, porque o latifúndio, porque o agronegócio, principalmente o agronegócio, é dono da maioria das terras. Quando não é dono, eles conseguem se apropriar dessas terras. E a gente vê a população trabalhadora, a população de menor poder aquisitivo, sem usufruir da nossa terra. Para finalizar, professora, sempre falamos em maiorias, mas a política pública ela não deve, inclusive esse termo que está sendo muito utilizado, que ser equânime, né, poder atender mais a quem precisa mais, atender menos quem precisa menos, precisa estar presente constantemente. Mesmo em municípios onde você não tem a população maior da zona rural, a política de educação do campo não pode deixar de estar presente. Em outros casos, nós temos também a maior parte da população na zona rural e as escolas estão na zona urbana, portanto, o currículo também precisa continuar atendendo ao cidadão do campo, né? Exatamente. Nós precisamos defender esse currículo que precisa ser voltado para as populações campesinas, com suas tradições, né? Principalmente Minas Gerais, que tem muito essa característica campesina. Nós precisamos defender os seus valores, sua cultura, suas raízes, suas ancestralidades, assim como na Bahia e em todo o território.
o nosso currículo, ele nunca é imparcial. Se eu estou na sala de aula, eu preciso defender a minha postura. Qual é a postura que eu tenho de campesina, de militante, né, de sindicalista, de movimento social? Qual é a minha característica? Aprender um pouco mais do que esse café com leite historicamente, né? Exatamente. Isso é a São história Paulo do e Minas, Brasil. né? A história do Brasil precisa ser recontada, a nossa história, com o nosso protagonismo. Muito obrigado pela atenção e boa sorte, viu? Eu agradeço pela oportunidade e continue conosco. Muito bem, nós, é claro, seguimos juntos como sempre com os pés no chão e o coração onde for preciso.